Agora eu fico surpreso, Raquel, com esse esforço de parte de vocês de querer jogar um apagão que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade no colo do governo federal. Não tem esforço, é o Lula que deveria podar a gente só está mostrando, Raquel. a gente só está mostrando os fatos. Parece que há uma tentativa de reproduzir um discurso desesperado do meu adversário, que não está aqui hoje, inclusive, em respeito a vocês, um discurso desesperado do meu adversário, porque não fez a sua lição de casa. Eu, como prefeito de São Paulo, vou colocar a cidade de São Paulo no lugar que ela merece. Atuar como um líder, assumindo responsabilidades e defendendo os interesses da cidade na ANEEL, na Enel, em qualquer outro lugar. Se alguém que gagueja em debate foge, imagine uma reunião do Ricardo Nunes com os executivos da Enel. Raquel, eu acho que esse não é um bom termo para colocar as coisas. Eu fiquei 2 dias e meio sem luz. Eu, minha esposa e minhas filhas tomando banho de água fria em casa. Se fosse só eu, estava bem. Eu sou deputado federal. Como deputado, recebo um bom salário, né? Se perco coisa na geladeira, tenho condição de ir no mercado comprar. Agora, meus vizinhos não são deputados federais. Candidato, 15 dias depois do presidente Lula estar na Pulha, às margens do G7, com toda a diretoria da Enel, e falar que iria renovar o contrato dela, porque eles estavam prometendo mais investimentos e que não teria mais apagão nas regiões onde ela atua, o ministro de Minas e Energia, ele fez um decreto tratando da antecipação da renovação dos contratos das distribuidoras de energia. E no dia do apagão, ele estava também na Itália, num evento do Grupo Esfera, num painel ao lado de um dos diretores globais da Enel, onde eles falaram naturalmente sobre as renovações dos contratos das empresas de energia. O ministro Alexandre Silveira falou com naturalidade, inclusive citou: nós estamos tratando da renovação dos contratos de energia, está aqui a Enel, nós estamos discutindo esse assunto. E o representante da Enel, inclusive, durante o painel, ele mencionava, ele dizia: olha, todas as nossas exigências, todas as questões que nós olhamos estão sendo atendidas, esse processo está bem encaminhado. Essa renovação estava sendo discutida entre o governo federal e a empresa, candidato. Estava sendo discutida caso houvesse os investimentos da empresa, que não aconteceram. Agora eu fico surpreso, Raquel, com esse esforço de parte de vocês de querer jogar um apagão que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade no colo do governo federal. Não tem esforço, é o Lula que deveria podar a São Paulo, Raquel. A gente só está mostrando os fatos. Parece que há uma O governo federal estava fazendo esforço de renovação. O senhor concorda com ele? É essa a pergunta da Flávia. Se me permite, escutei. Parece que há uma tentativa de reproduzir um discurso desesperado do meu adversário, que não está aqui hoje, inclusive, em respeito a vocês, um discurso desesperado do meu adversário, porque não fez a sua lição de casa, porque o seu aliado político não fiscalizou a Enel, como ele não tem mais em quem jogar culpa, além da árvore do vento, jogou no Lula, por não ter feito poda de árvore. E é uma tentativa lamentável, eu digo, de parte da mídia, de endossar esse discurso. Boulos, não faça isso, Boulos, Raquel. É uma pergunta legítima a da Raquel. Como, na prática, não renovar essa concessão ou caçar? Porque é o seguinte, a concessão é de 30 anos. Vai vencer em 2028. Nós estamos em 2024. Se eleito, o que você pretende fazer? Pedir para o Lula, para o ministro, para a ANEEL, antecipar o fim disso, caçar e começar uma nova licitação, uma concorrência para escolher? Na prática, como é que faz? Porque é o seguinte, não dá para desligar a Enel, porque senão o pessoal fica sem luz. Então, na prática, como que resolve o assunto? Vamos lá, Kennedy. Vamos até explicar para as pessoas, como muita mentira tem sido dita, como é que funciona. Quem tem a responsabilidade de estabelecer a caducidade, o rompimento do contrato com a Enel, é uma agência reguladora chamada ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que depois do processo de privatização do setor elétrico, se criou essa agência independente. Foi aprovada uma lei de que essa agência ela tem um presidente indicado com mandato fixo. O Sandoval Neto, que é presidente da ANEEL, foi indicado pelo Bolsonaro no governo dele. O Lula não pode tirá-lo, porque ele tem um mandato fixo, assim como o Campos Neto no Banco Central, que todos nós acompanhamos a briga dos juros e tudo mais. Este Sandoval Neto, cabe a ele
colocar o tema da caducidade. E após ele fazer isso, aí sim, vai para o colo do presidente Lula, que pode colocar decreto e tal. Mas a provocação precisa vir da ANEEL. Então tem que pressionar a ANEEL. O objetivo hoje é o que o governo federal está fazendo. O ministro de Minas e Energia tem feito isso sistematicamente desde o início do apagão. Agora, tem uma coisa, Kennedy, que é importante a gente tratar. Prefeito de São Paulo, em geral, é um líder. Prefeito de São Paulo é o prefeito da maior cidade do hemisfério sul. De uma cidade que tem orçamento maior que a maioria dos estados brasileiros. Quando o prefeito de São Paulo se comporta como líder, ele tem autoridade para chegar na ANEEL, para chegar em qualquer segmento e colocar os interesses da cidade e fazer valer. Quando o prefeito de São Paulo se comporta como alguém nanico, como alguém que foge até de debate, alguém pequeno, que não está à altura do cargo, que não assume suas responsabilidades, aí, meu caro, ele não vai nem ser atendido na ANEEL. Até tem que cancelar debate argumentando que era o único horário da agenda que o governador tinha para recebê-lo. É isso que nós estamos vivendo. Eu, como prefeito de São Paulo, vou colocar a cidade de São Paulo no lugar que ela merece. Atuar como um líder, assumindo responsabilidades e defendendo os interesses da cidade na ANEEL, na Enel, em qualquer outro lugar. Se alguém que gagueja em debate foge, imagine uma reunião do Ricardo Nunes com os executivos da Enel. Candidato, é isso. Só pontuando que a mudança de postura do ministro de Minas e Energia acontece no dia do apagão, sendo que São Paulo já tinha tido um apagão no ano passado. Mas eu queria entrar num outro tema. O prefeito Ricardo Nunes deixa de vir ao debate hoje argumentando que tem uma reunião de emergência com o governador Tarcísio de Freitas porque está prevista uma tempestade para a nossa cidade aí, com ventos de mais de 60 quilômetros por hora. Esse apagão acabou se transformando num fato novo dentro da campanha. A incompetência dele e da Enel de lidar com essa situação e se, infelizmente, essa tragédia se repetir, acaba favorecendo o senhor nesse embate? Raquel, eu acho que esse não é um bom termo para colocar as coisas. Eu fiquei 2 dias e meio sem luz. Eu, minha esposa e minhas filhas tomando banho de água fria em casa. Se fosse só eu, estava bem. Eu sou deputado federal. Como deputado, recebo um bom salário, né? Se perco coisa na geladeira, tenho condição de ir no mercado comprar. Agora, meus vizinhos não são deputados federais. 1 milhão de famílias que ficaram sem luz na cidade de São Paulo perderam muita coisa. Meu vizinho da frente tem um food truck. Ele bateu na minha porta no sábado, no fim do dia. Quando eu cheguei em casa, ele viu que eu cheguei desesperado, porque ele estava com mais de 200 hambúrgueres do food truck que ele vende, estragando no freezer dele. Perguntando se eu, que sou candidato, sou político, tinha alguma notícia de quando ia voltar a luz. Então, querer colocar a ideia de cálculo político numa coisa que traz drama para tanta gente, acho que é uma coisa de mau gosto. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que, como prefeito de São Paulo, a partir do ano que vem, eu vou trabalhar e fazer o que tem que ser feito para que a cidade não passe o que está passando na mão de alguém tão despreparado, tão omisso, tão sem pulso como o Ricardo Nunes. Candidato, independentemente dessa articulação que o senhor pode ter com a ANEEL e com o presidente Lula, o senhor não tem a caneta na mão. O que o senhor pode fazer, se eleito, é ações objetivas da Prefeitura de São Paulo, ações locais. O que o senhor faria de diferente, então, em relação ao Ricardo Nunes, objetivamente, se o senhor estivesse na cadeira hoje? Obrigado, Matheus. Acho que esse tema é um tema extremamente importante. Eu fiz uma coletiva de imprensa anteontem para apresentar o nosso plano de combate às mudanças climáticas e de reação a situações extremas. Em relação à poda de árvore, eu fui estudar, inclusive, soluções internacionais. Várias metrópoles do mundo usam sistemas de poda e manejo arbóreo muito mais avançados que São Paulo. Por exemplo, monitoramento da saúde das árvores via satélite e por chipagem de árvore. São Paulo praticamente não usa. Como é que funciona hoje para remover uma árvore em São Paulo? Tem que ter uma reclamação do morador, ligando para 156, gente que espera mais de um ano, são 7.600 pedidos na fila hoje, com método artesanal. Então, nós vamos trazer inovação e tecnologia que já existe, não é inventar a roda, não. Já existe em várias cidades do mundo para poder garantir
que o serviço de poda seja zerado na cidade de São Paulo. Tenha fila zero. Né? Então, isso, tanto com o uso de tecnologia via satélite, chipagem e outras tecnologias, braços mecânicos e tudo mais. Segundo, né, é recuperar o pessoal qualificado que hoje a Prefeitura de São Paulo está defasada. Vou te dar um exemplo. A meta, a estimativa que os especialistas consideram ideal de engenheiros agrônomos por subprefeituras é de 5. Hoje, subprefeituras gigantes de São Paulo, como é o caso da Capela do Socorro, que além da Capela ainda envolve o bairro do Grajaú, que é o mais populoso, ou da M. Boimirim, ou de Cidade Tiradentes, ou de São Miguel, tem um engenheiro agrônomo na sub. Boulos, o que você está falando de engenheiro agrônomo? Bom, por legislação, a poda de árvore tem que ser acompanhada por engenheiro agrônomo. A poda ou manejo. A Prefeitura de São Paulo está com 180 engenheiros agrônomos hoje. Esse quadro foi ficando defasado porque muitos se aposentaram e não se abriu concurso. Eu vou repor esse pessoal para ter o número necessário de engenheiros agrônomos para acompanhar o serviço de poda. E ao você fazer isso de uma maneira mais inteligente, usando tecnologia e inovação, o resultado é que você não vai precisar esperar a reclamação de um cidadão. Você já vai poder estabelecer no sistema quais as árvores prioritárias, aquelas que estão com saúde mais debilitada, com maior risco de cair. Então, essa é uma segunda medida. E a terceira medida que eu queria mencionar em relação a isso é trabalhar pelo enterramento dos fios. O enterramento dos fios é um tema polêmico. Por quê? Porque ele é caro. Né? A solução mais fácil e a mais covarde foi a que o Ricardo Nunes propôs no apagão passado, de novembro, quando depois de ficar no apagão no camarote da Fórmula 1 e da UFC, ele saiu a público para defender que a população pagasse um imposto, uma taxa para o aterramento de fio. Essa não é a solução. O aterramento de fio, para fazer na cidade inteira de uma só vez, é impossível. Então, o que você precisa fazer? Mapear, nos últimos apagões, quais as partes da rede elétrica que tiveram interrupção mais frequente, ou seja, as mais vulneráveis. Então, essas partes você tem que priorizar no aterramento de fios. Eu vou procurar o governo federal, propor uma parceria com o governo federal para entrar com recurso próprio da prefeitura e também recurso do governo Lula para a gente iniciar o enterramento dos fios a partir dessas regiões mais vulneráveis e, com todas essas medidas, deixar São Paulo mais segura. Eu queria só encerrar mencionando aquilo que eu já fiz, mesmo sem ter a caneta na mão. No dia seguinte do apagão, eu entrei com uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura e a Enel para apurar responsabilidades. Ontem, entrei com uma ação coletiva na Justiça, junto com várias entidades de defesa do consumidor, pegando vários casos, para que a Enel pague indenização para as pessoas que perderam coisas. Especialmente para comerciantes, pequenos empresários que tiveram perdas maiores, mas também para moradores que tiveram perdas importantes. Então, nós já estamos atuando, mesmo sem a caneta, para proteger São Paulo, mais do que quem está com a caneta na mão.